gente, tudo bem? Estou aqui mais uma vez no estúdio do Jornal O Estado e é uma super novidade que a gente está com o Dr. Daniel Figueiredo aqui com um projeto incrível que é o podcast Medicina do Futuro. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre como é o projeto, o que vai ser falado e o que é a tal medicina preventiva e integrativa, né? Que todo mundo pergunta, questiona. Então, assim, Dr. Daniel, primeiramente é um prazer estar com você mais uma vez e com esse projeto maravilhoso, né? Que o foco é a saúde em primeiro lugar. Queria saber um pouquinho de você, de onde surgiu isso, essa medicina integrativa, esse projeto que motivou você a querer fazer mesmo esse podcast falando sobre a medicina do futuro. Oi, Meire, tudo bem? Vamos falar um pouquinho então sobre essa medicina do futuro. A medicina do futuro é uma alusão ao que eu acredito ser o futuro da nossa medicina, porque acho que ninguém mais aguenta ir no médico com um sintoma e ele dá um remédio. Olha, estou com dor de cabeça, toma aqui o remédio para dor de cabeça, sem perguntar o porquê. Então, ao invés de a gente tratar o sintoma, a gente tenta buscar a raiz do problema, né? Porque geralmente quando você trata a raiz do problema, esse paciente tem uma melhor qualidade de vida e ele tem menos gasto no futuro com as doenças crônicas, que todos nós sabemos o grande aumento que teve dessas doenças crônicas no mundo, inclusive em pacientes jovens, e a pessoa que desenvolve essa doença também precisa de um atendimento muito mais multidisciplinar, um atendimento avaliando todos os pontos que ela tem alterado para que ela consiga ter uma vida melhor. Então, doutor, na verdade, assim, eu vejo bastante essa questão de esses multivitamínicos, essas questões que a gente vai na farmácia e compra como se fosse um cosmético, vai lá, compra e usa. Qual é o erro aí que está acontecendo? Porque, assim, o meu organismo não é igual o da outra pessoa. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Essa questão se envolve também com a medicina preventiva e integrativa. E qual que é o maior erro da população nessa questão de auto-se medicar com a suplementação? Sim, a suplementação ela é uma parte da medicina preventiva, só que o que acontece? A medicina preventiva ela é singular. Ninguém come como você come. Então, a gente tem que tratar você. Porque às vezes você compra um polivitamínico que tem uma dosagem alta de zinco, por exemplo, pode te dar uma náusea de grávida quando você toma e você vai perder o dinheiro que você investiu naquela suplementação. Às vezes sua dosagem de selênio é muito alta, vai te dar tontura. Ou você começa a tomar, nos primeiros dias fica tudo bem, você enche o seu estoque e começa a te dar problema. Às vezes, quando você vê o multivitamínico com muitas coisas, ele vai sair muito caro se tudo for de qualidade. Então, o que ele vai fazer? Ele vai colocar algumas coisas de qualidade e outras nem tanto. Por exemplo, eu posso ter um treonato de magnésio custando R$150, só o treonato sozinho, tá? Uns 300 miligramas. E eu posso ter um citrato de magnésio custando R$10. Então, para o paciente que não entende, ele acha que é a mesma coisa. E não é, né? Não é, porque se eu pegar uma pedra ralada, né, um mineral ralado, eu não consigo absorver. Então, esse magnésio, teoricamente, ele deveria estar ligado a uma outra molécula que, geralmente, na alimentação, a gente encontra com carne, com vegetais, você encontra esse magnésio de uma forma mais orgânica, mais fácil de ser absorvida. Ou agora, as farmácias conseguem colocar outras moléculas junto, que o corpo olha a molécula, quer pegar aquela molécula, absorver aquela molécula e absorve o magnésio junto. Porque daí, no caso, você vai fazer uma avaliação geral, né, na pessoa, pedir exames específicos, e daí você mesmo vai fazer aquela parte da suplementação de acordo com o que a pessoa está precisando, Exatamente, né? O mínimo necessário para ela ficar bem. Então, geralmente são suplementações pequenas, naquele momento, e suplementações que são mais baratas e que mudam a cada 3 meses. E o mito, assim, das pessoas acharem que a suplementação só é para quem faz atividade física, ou academia, ou algum atleta, né? Eu gostaria de saber o que você pensa sobre isso. Olha, a gente vê os exames de forma otimizada. Então, não é aquela referência do exame. Aquela referência são 100 pessoas que foram no laboratório e colheram sangue. E a gente quer um paciente extremamente saudável. E geralmente esse paciente extremamente saudável não vai no laboratório. Não. Então, para você ter um índice otimizado para esse paciente, você geralmente vai ter algumas alterações. Então, é muito difícil eu encontrar um exame, por exemplo, sem alteração. Alguma coisinha todo mundo tem. Então, você fala, olha, só pessoa doente ou só pessoa que está fazendo esporte? Não, todos os pacientes vão lá, alguma alteração tem. Por quê? Porque é o tipo de alimentação que a gente tem hoje,
porque às vezes a pessoa já envelheceu e a gente sabe que no processo de envelhecimento, um dos problemas que acontece é você não identificar o nutriente. Então até existe o nutriente na luz intestinal e eu não identifico que eu preciso dele. Então depende muito do tipo de paciente que vai, o tipo de suplementação. É claro que um esportista provavelmente vai precisar de mais suplementação, porque ele está gastando, principalmente esses que de longo tempo. Né? Exatamente, que fica maratona, né? São pacientes que ficam muito espoliados, né? Faltam nutrientes. Mas, ao mesmo tempo, aquele que também não faz exercício também tem alteração. É muito comum a gente pegar o obeso desnutrido. Ele só tem caloria, ele não tem nutriente. Gordura nessa também, né? É mais a gordura do corpo, né? Ele come coisas extremamente calóricas, né? Por exemplo, lá nos Estados Unidos, quando eu morava lá, nós tínhamos uma torta, ainda tem, né? Na Cheesecake Factory, que tinha 3.800 calorias a fatia da torta. Meu Deus. Então você come uma fatia de torta e equivale a quase 2 dias de alimentação. Completamente vazio de nutriente aquele tipo de alimento. E é tão importante a alimentação, né? Eu acho que essa complementação da alimentação, juntamente com a suplementação específica para cada caso, eu acho que as pessoas seriam mais saudáveis, né, doutor? O que um nutriente faz, nenhum remédio faz. Né? Então, por exemplo, uma vitamina C tem alto poder antialérgico. Além de ser antioxidante ou oxidante, dependendo da dosagem, ela é altamente antialérgica. Então, você tem outros benefícios que ainda estão sendo estudados. Então, quando se fala, por exemplo, de uma banana, uma banana nanica madura, batida no liquidificador, pode equivaler a 8 colheres de sopa de açúcar. Nossa, é muito açúcar para uma fruta só, né? Mas não é só isso. Ela tem vários outros nutrientes, muitos até que a gente nem conhece ainda. Doutor, e o tabu dessa questão da medicina preventiva, integrativa, assim? Porque eu creio que essa é a medicina do futuro, na minha visão, né? Muitas pessoas ainda desacreditam, outras não conhecem a fundo. Por quê? Porque, assim, quem te conhecia o doutor Daniel, ortopedista, traumatologista, e eu queria entender qual foi essa virada de chave que você deu ali, que você falou, não, peraí, que isso aqui eu acho interessante, eu vou investir em conhecimento. A gente fala que ninguém entra nesse mundo por acaso, né? Eu entrei nesse mundo porque eu sentia dor. Eu vou fazer 47 anos, com 38 doía tudo. E aí dentro da ortopedia, e olha que eu sou super especialista, né? 5 anos de residência, eu não encontrava a razão para estar com aquela dor. E no mundo de doenças, que era o que eu conhecia, eu ia ser taxado, né? Ter que entrar dentro daquela caixinha, ou de fibromialgia, ou de depressivo ansioso, alguma outra doença. E eu sabia que eu não era nada daquilo ali. Né? Era uma coisa que eu sentia física, um processo inflamatório. Por exemplo, eu adoro jardinar. Para jardinar, eu tomava um anti-inflamatório. Coisas simples, então, do seu dia a dia? Eu começava a cortar alguma coisa e sentia aquele processo inflamatório subindo pelo meu braço. E aí eu fui procurar o que mais que tinha. Um amigo meu estava fazendo o Dr. Lair Ribeiro. Falou, olha, é muito bom, é uma outra visão. Eu falei, então eu vou fazer. Aí fiz os 2 anos do Dr. Lair Ribeiro, lá em São Paulo, e a partir daí não parei mais. Já fiz o introdutório do Ítalo Rachid, Arthur Lemos. Agora eu estou terminando uma pós em nutrição em gastroenterologia, né, junto com nutricionistas fantásticos, o Dr. Murilo Pereira, que coordena. Então é outro mundo que se abre. E quando abriu esse mundo, eu não consigo voltar para trás de novo. Não significa que a medicina tradicional não tenha o seu papel. Ela tem muito o seu papel para problemas agudos. Olha, quebrei um braço, eu tenho que botar uma placa. Né? Olha, eu estou com uma pneumonia, eu não vou tratar com medicação? Claro que eu vou tratar. O que nós estamos falando é uma forma de prevenir a doença antes de acontecer e procurar a causa da doença para não tratar só sintoma. Então eu falo que são 2 mãos, né, moldando a saúde do paciente. Uma mão preventiva, então é como se fosse a vigilância sanitária aí no consultório para falar, olha, tem extintor de incêndio? Tem, tá ali, tá válido? Tá válido. Olha, só a parte elétrica tá tudo funcionando, né? E o outro bombeiro quando já pegou fogo. Então são 2 partes
que juntas elas são muito interessantes. Então eu não deixei de ser ortopedista pediatra, eu continuo, só que com uma visão agora mais ampla, preventiva, né? Mais ampla. E assim, eu falo que a gente deixa para procurar o médico só quando tá dor, aquilo lá te incomodou profundamente. Aí a gente já vai falar, vai no extremo, aí você procura, né? E eu acho que essa questão do seu trabalho, eu acho que envolve isso, de você, por que não fazer um check-up, né, preventivamente, para saber se eu tenho alguma falta de alguma deficiência, queda de cabelo, principalmente as mulheres, né, queda de cabelo, a unha fraca, cansaço, fadiga, às vezes a pessoa nem fez tanto esforço físico e vive fadigada, reclamando, tô com sono, tô cansada, tô com dor. Então eu acho que isso veio também para agregar bastante nessa questão, né? A gente fala do normal e do comum, né? A pessoa acha que aquilo ali, né, ela fica com o cérebro sem funcionar, cansado o dia inteiro, com dor muscular no final da tarde, né, sem energia, acordar sem energia, é normal. E não é normal, é comum, né? O nosso professor Ítalo Rachid brinca muito que a gente tem que acordar igual o anãozinho da Branca de Neve. Assim, eu vou, pro meu trabalho eu vou. Não está acordando assim, não está certo. Alguma coisa está acontecendo com você. Então, a pessoa às vezes está há tanto tempo com dor que ela considera, fala, não, é só isso daqui. E também é interessante você criar no paciente um porquê ela quer melhorar. Ela tem um propósito. Porque esse paciente crônico que está cheio de dor, às vezes ele fala assim, eu só quero melhorar minha dor. Tá, mas você quer melhorar a sua dor para quê? A pessoa que tem propósito, ela melhora muito mais. Então a história, né, 2 gêmeos com a mesma doença, com doenças parecidas, um tem propósito e o outro não, um melhora mais do que o outro. Até mesmo porque o médico também vai fazer milagre, né, doutor? Tem que haver empenho também do paciente, né? Exatamente, esse empenho é o propósito. Então, por exemplo, a mulher pode chegar lá e falar, olha, eu tô com muita dor, vamos dizer assim, 60 anos, tô com muita dor. Tá, mas qual que é o seu propósito? Meu propósito é que os meus netos são pequenos e eu quero brincar com eles. E hoje eu não consigo. Maravilha. Vamos fazer tudo para você conseguir brincar com seus netos. Nossa, muito interessante, doutor. E assim, eu acho assim que esse podcast falar sobre a medicina do futuro, agregar a medicina preventiva, eu acho que esse conhecimento vai abrir um leque aí de informações e assim, eu quero assim, o que você espera realmente trazer aqui pra gente poder assim agregar a vida de todo mundo, de conhecimento, de entender o seu trabalho, porque eu sei que você é uma pessoa que se preza muito pela qualidade do atendimento, está sempre envolvido em cursos, em palestras, eu acompanho você na rede social, atende em São Paulo, né? Uhum. E assim, lá no seu consultório você atende crianças e adultos? Não, nesse consultório em específico, em São Paulo, no Morumbi, são só adultos, que eu atendo lá no consultório da doutora Kátia Volpe. Mas eu também estou atendendo em outra cidade agora, que chama Arthur Nogueira, junto com uma dentista que fez o curso de kinesiologia médica aplicada comigo. Então a gente faz um atendimento médico com o dentista e aí sim eu atendo criança também. Nossa, doutor, então um leque bem grande. Então prepare-se aí para um podcast com conteúdo bem bacana, né? Tem muito assunto, porque várias são as causas do mesmo problema. Então, como eu costumo falar, da dor nas costas. Eu posso ter dor nas costas porque eu fiz o esforço, eu posso ter dor nas costas porque eu tenho uma escoliose grave, eu posso ter dor nas costas porque eu tenho a perna mais curta, ortopedia, normal. Eu posso ter uma escoliose porque eu tenho uma disbiose intestinal, porque eu distendo o meu abdômen e o reto abdominal que tinha que me segurar de pé não consegue trabalhar porque o abdômen está distendido. Então quem me segura de pé é só a lombar, só o quadrado lombar. Aí a coluna. Aí você sente dor lombar. Eu posso ter dor lombar porque é o meu órgão de choque, eu estou estressado e eu tenho que tratar esse estresse. Não é tratar só a lombar. Claro, você está com dor, eu vou tratar a sua dor. Mas por que você está tão estressado? Eu vou tentar te dar algumas ferramentas para você pelo menos conseguir fazer o manejo melhor desse seu estresse. Eu posso ter dor lombar por problema dentário, e aí entra lá dentro da parte da kinesiologia, em que você vê inter-relação de alguns dentes com alguns órgãos, com algumas vísceras, com alguns músculos, que é muito interessante, que também está ligado à medicina chinesa. Então, tem várias formas de você abordar. O que eu brinco é que agora eu tenho várias ferramentas, né? Uma caixa de ferramentas para agregar o atendimento, né? Para tentar encontrar o problema maior. Então, olha, eu estou muito feliz, assim, eu estou elogiada de ter um podcast falando sobre medicina, falando sobre a prevenção, e realmente, assim, o trabalho que você está levando agora, eu acho realmente que é esse foco, né? A medicina do futuro mesmo, né? Que é o nome do seu podcast, né?
E eu queria que você convidasse as pessoas para estar seguindo a sua página na rede social, conhecer um pouquinho do seu trabalho e também para participar aqui assistindo o nosso podcast, que é um podcast apresentado pelo Dr. Daniel, né? Um podcast que vai ser riquíssimo, eu tenho certeza disso, com os convidados que você vai chamar. Assim, queria que você chamasse as pessoas para estar agregando aqui no seu podcast. Então, eu sou uma pessoa que gosta muito de distribuir informação. Eu acho que isso vem, né, para agregar ao que eu acredito ser o melhor, que é deixar o paciente informado. Ele vai chegar no médico já com informação, falando, olha, isso aqui. Aí, se ele não souber, você vai ficar pensando melhor até que ponto que ele pode te ajudar. Então, eu queria convidar todos vocês, né, para ouvirem esse podcast. E eu tenho certeza que vai ser muito interessante, tentando trazer o que há de melhor, de mais novo, sobre todos esses assuntos relacionados à saúde e prevenção do adoecimento. Então, assim, os nossos agradecimentos também aos patrocinadores que apoiaram o seu podcast, a Farmalab, Farmácia de Manipulação, a Ivanilda Benites, Clínica de Podologia, e também o Tony Beach Tênis, que está nessa parceria com a gente também, patrocinando o seu podcast, que a gente aí vai agregar muito conhecimento a todo mundo aí em casa. E aí, gente, é isso mesmo. Muito obrigada, gente. E acompanhe nas redes sociais o do Dr. Daniel e também no podcast que vai ser incrível. Toda semana vai ser lançado a partir da sexta-feira, às 8 horas da noite. E é isso aí. Um beijo a todos. Muito obrigado.